Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do 9º ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos 6º anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do tema de soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Mas antes de começar a falar da soma e do produto, eu quero deixar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, de máscara, use álcool em gel e faça tudo de maneira mais correta possível para que o mais breve a gente volte à nossa normalidade. Tá bom? Esse é o recado. E agora sim a gente pode falar de soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau, tá? Bom, vamos relembrar um pouco, do conteúdo de equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é uma equação dessa forma, Um número, que não pode ser zero, que eu chamo de A, que multiplica o x ao quadrado, mais outro número, que eu chamo de B. Esse pode ser zero, não tem problema. Que multiplica o x, mais outro número que fica sozinho, que eu chamo de C, igual a zero. Isto é uma equação do segundo grau. Um número, não nulo, que multiplica o x ao quadrado, mais outro número que multiplica o x, mais um número sozinho, igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, a gente chama de segundo grau porque ela tem o termo aqui, x ao quadrado. Se ela não tivesse o termo x ao quadrado, ela seria uma equação de primeiro grau. Tá? O que a gente aprendeu até agora sobre essa equação de segundo grau? A gente aprendeu a calcular as raízes, os valores do x, A gente aprendeu a calcular os valores de x dessa equação. Como que a gente calcula as raízes? Bom, primeiro a gente calcula aquele tal do delta, triângulozinho. O delta pode ser calculado através da fórmula b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E depois do delta, a gente usava aí sim a fórmula de Bhaskara, que é a seguinte: os valores do x são menos b mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Eu quero lembrar com vocês que esse mais e esse menos aqui produzia pra gente, em geral, duas raízes, dois valores para o x. Em geral, nem sempre acontecia isso, tá? Esse processo era um processo longo, lembra? É um processo que tem muitas contas, é longo, demorado, e ele permitia que eu descobrisse as raízes dessa equação. Agora, tem uma outra coisa que a gente pode descobrir de maneira mais fácil do que a gente descobre as raízes. Tem uma informação que a gente consegue descobrir de maneira muito simples, e essa informação tem a ver com as raízes. Que informação é essa que a gente consegue descobrir de maneira mais simples? Bom, uma informação que a gente consegue descobrir de maneira muito simples é a soma das raízes. Soma das raízes imagina que a gente tem duas raízes, tá? x1 e x2, que derivaram ali daquele mais ou menos, tá? Eu consigo descobrir a soma das raízes sem saber quem elas são, sem utilizar a fórmula de Bhaskara e o delta ali. Eu consigo descobrir esse número aqui, consigo descobrir quanto vale a soma das duas raízes sem saber quem são as raízes. Como que eu faço para descobrir a soma das raízes, x1 mais x2? Que eu vou chamar também de S de soma. A soma das raízes ela pode ser calculada através de uma fórmula que envolve o A e o B. A soma das raízes sempre vai ser igual a menos B sobre A, tá? A soma das raízes sempre tem essa expressão, menos B sobre A. Vejam que é muito mais fácil eu calcular menos B sobre A do que calcular, por exemplo, o delta. Ou, muito mais fácil calcular do que usar a fórmula de Bhaskara, porque aqui tem uma raiz quadrada.
Então, a soma das raízes da equação, né, x1 mais x2, chamando de x1 e x2 as soluções aqui, a soma das raízes da equação pode ser calculada simplesmente assim, menos b dividido por a, menos b sobre a, tá? E também, uma outra coisa que a gente consegue facilmente calcular nessa equação é o produto das raízes. x1 vezes x2, tá? Produto, a multiplicação das raízes. Lembrando que multiplicação em matemática a gente dá o nome de produto, tá? Isso daqui também é uma coisa que a gente consegue facilmente descobrir olhando para a equação. O produto das duas raízes, que eu vou chamar de P, também, x1 vezes x2, esse produto pode ser calculado pegando o C, né, o número que fica sozinho, e dividindo pelo A, que é o número que fica multiplicando o x ao quadrado. Então vejam, sem saber as raízes, eu consigo descobrir duas informações importantes delas. Quanto vale a soma das raízes e quanto vale o produto dessas duas raízes também. Tá bom? Como que eu calculo a soma das raízes, que eu estou chamando de S? Pegando, né, menos B e dividindo por A. E como que eu consigo calcular o produto dessas raízes? Pegando o coeficiente C e dividindo pelo coeficiente A. O número que fica sozinho dividido pelo número que está multiplicando x ao quadrado. Menos o número que está multiplicando x dividido pelo número que multiplica o x ao quadrado. É assim que eu calculo a soma e o produto. Ah, tá um pouco estranho, professor, ainda não consegui entender direito. Então vamos ver um exemplo, tá? E o exemplo é esse aqui. Calcule a soma e o produto das raízes da equação 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. A gente tem duas maneiras de fazer isso, pelo menos. Bom, a gente pode achar as raízes, resolver a equação, achar as duas raízes, e depois calcular a soma, né? Somar as duas. E calcular o produto, multiplicar as duas. Esse processo seria muito longo, porque eu teria que usar a fórmula de Bhaskara para descobrir as duas raízes. A outra maneira de fazer isso é usando essas fórmulas aqui, ó, que eu acabei, né, de mostrar para vocês. A soma, pode ser calculada como menos o coeficiente B dividido pelo coeficiente A. E o produto pode ser calculado dividindo o número lá, C, pelo número A, tá bom? Dividindo o C pelo A. E é dessa maneira que a gente vai fazer aqui, no exemplo, tá bom? Primeiro, então, do mesmo modo, a gente calcula o A, o B e o C nessa equação. Vamos calcular cada um dos números. Quanto vale o A nessa equação aqui? O A é quem multiplica o x ao quadrado, então vale 2. Quanto vale o B? O B vale menos 10, é o número que multiplica o x. Quanto vale o C? C é um número que fica sozinho, então ele vale 12 ou mais 12, tanto faz. Tá? Então esses são o A, o B e o C. Agora vamos calcular a soma dessas duas raízes. Quanto que dá quando eu somar as duas raízes? Bom, aí, para isso, eu vou usar essa fórmula aqui. Menos B dividido por A. Então, menos B dividido por A. Então, vai ficar, né, utilizando essa fórmula, menos o valor do B, só que o valor do B é menos 10, dividido pelo valor do A, que é 2, pelo valor do A, que é 2. Então, a soma é menos B dividido por A, né? Aí aqui a gente usa uma regra de sinal, esse menos é da fórmula, o menos 10 é o valor do B, a regra do sinal diz para mim que menos com menos é mais, então aqui em cima fica mais 10, dividido por 2. Bom, aí os dois são positivos, né? Então, o sinal do resultado é mais, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, se eu somar as duas raízes, eu vou ter 5. Ok? E agora, vamos calcular, o exercício também pediu o produto, né? Vamos calcular o produto, que eu vou chamar de P, aqui das raízes. Como eu calculo o produto das raízes? Bom,
O produto das raízes, eu também tenho uma fórmula para o produto, para o P, para a multiplicação das duas raízes. O produto das duas raízes, ele pode ser calculado como C dividido por A, tá? Então, vamos lá. O produto das raízes pode ser calculado como C dividido por A. Quanto vale o C aqui? Bom, o C vale 12. E quanto vale o A? Bom, o A vale 2. C vale 12, A vale 2. Então, 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2 dá 6. Ou seja, gente, a soma das raízes dessa equação vale mais 5, ou 5 simplesmente, né? Porque 5 positivo é a mesma coisa que 5 sem sinal. E o produto das raízes vale 6. Nessa equação, a soma das raízes vale 5 e o produto vale 6. Aqui eu vou fazer um convite para vocês. Façam isso. Pausem o vídeo agora. Resolvam essa equação do segundo grau. Resolvam ela. Vocês vão encontrar duas raízes. Aí soma as duas raízes e vê se dá 5. E multiplica as duas raízes e vê se dá 6. Tá bom? Façam isso para verificar que realmente a soma das raízes vai valer 5 e o produto vai valer 6. Com essas fórmulas simples, a gente consegue descobrir a soma e o produto das raízes. E isso, às vezes, pode ser útil para a gente. Beleza? Só um último exemplo. Eu não vou fazer isso aqui, porque senão demoraria um certo tempo e o vídeo ficaria muito longo. Agora, para finalizar, eu vou fazer um outro exemplo que tem um exercício parecido lá no Aulep, tá bom? Que é o seguinte exemplo. Esse aqui. Esse é o exemplo. Encontre o coeficiente K da equação abaixo, sabendo que a soma de suas raízes é menos 7. Então, ó, ele falou que a soma é menos 7. Então, aquele S que a gente tinha visto lá, a gente já sabe que é menos 7. Tá bom? O que mais a gente sabe, né? O que é bom a gente sempre notar aqui para resolver um exercício desse. É importante a gente observar que a gente sabe quem é o A gente sabe também quem é o B, e a gente sabe também quem é o C. A gente sabe quem são esses três números, tá bom? Bom, o A é 3, né? Quem está multiplicando x ao quadrado é 3. O B é o número que multiplica o x. Aqui não aparece, né? Não é exatamente um número que multiplica o x, é uma letra que eu estou querendo descobrir, né? É uma incógnita. Mas aqui, no caso, o B é a letra K. Certo? Quem está multiplicando o x aqui é a letra K, que é o que eu quero descobrir. Né? Eu quero descobrir o K, ó. Encontre K. Tá bom? E também, por fim, né, o C é o número que fica sozinho, o C é 42. Então eu sei que a soma vale menos 7, eu sei que o A é 3, o B é K e o C vale 42. Agora eu quero descobrir o K, sabendo essa informação. Bom, como que a gente faz para descobrir o K utilizando essa informação? A gente lembra o que é a soma. A soma das raízes não é menos B sobre A? Ela não é calculada dessa forma? A soma não é menos B sobre A? É. Então, no lugar da soma, eu não vou mais escrever só essa. Eu vou escrever exatamente o que ela vale. Menos B dividido por A. Tá? Então, menos B dividido por A. Essa operação que me dá a soma das raízes, eu sei que vale menos 7, porque a soma vale menos 7, tá bom? Quanto vale o B? O B vale K, tá? Mas como tem um menos na frente aqui, vai ficar menos K na parte de cima da equação. Eu estou trocando B por K, nessa fórmula. E eu também vou, nessa fórmula, trocar o A por 3. Então, menos K dividido por 3, essa é a soma. Isso aqui tem que dar menos 7. Bom, e agora a gente resolve essa equação. Como que a gente faz para resolver essa equação? Bom, primeira coisa, para resolver essa equação, a gente passa o 3 multiplicando, tá? Ele está dividindo aqui, então ele vai para o outro lado fazendo a operação inversa, ele vai multiplicando. Então, menos K é a mesma coisa, vai ser igual a menos 7 vezes 3, tá?
Se a gente, né? Vou continuar aqui, ó. Bom, aí, se eu pegar menos 7 e fazer vezes 3, os sinais são diferentes. Um é negativo, outro é positivo. Então, ó, vou só multiplicar ali, vai dar menos. E 7 vezes 3 dá 21. Então, menos k é igual a menos 21. E aí, gente, eu não quero descobrir o menos k. Eu quero descobrir o menos 21. Como que eu faço para descobrir o k? Bom, é só lembrar que menos k é a mesma coisa que menos 1 vezes k. Tá? Menos k é a mesma coisa que menos 1 vezes k. Então, menos 1 vezes k é igual a menos 21. Aí eu passo o menos 1 que está multiplicando dividindo. E aí eu descubro, né, que o k é menos 21 dividido por menos 1. Tá? Finalmente. Agora eu uso regra de sinal porque é divisão. Sinais iguais mais 21 dividido por 1. Mais 21. Tá bom? Então, o valor do k ali é 21. Certo? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, me perguntem, né, no WhatsApp qual foi a dúvida de vocês. E bons exercícios, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.